Boa tarde. Estou chegando, estamos chegando, né? Aguardando o nosso convidado. Estou ajustando aqui, me parece que está funcionando super bem. Daqui a pouco nós começamos o bate-papo. Antes eu gostaria de agradecer a presença de todos, não só hoje, como na live passada. Quero mandar um abraço muito especial para os meus alunos e ex-alunos, né? Estão aqui, já vi alguns, a Cláudia, a Elaine, vários outros. E quero avisar também, pessoal, que já estou providenciando para disponibilizar a live do Mesan. Muita gente está pedindo. Eu tive dificuldade para salvar, consegui, perdendo um pouquinho do início e do final, mas ela será disponibilizada em breve na bio, tá? E a ideia dessas lives é que a gente possa pensar sobre tudo que está acontecendo, né, de forma tão particular pela primeira vez em nossa geração, ou melhor, nesse tempo atual, né? É um acontecimento grandioso, os impactos são imensos e vários dos desdobramentos da pandemia eles atingem diretamente o humano e depende muito da forma como nós reagimos ou não conseguimos reagir a tudo isso que está acontecendo. Então, para não passarmos por isso distanciados, alienados, um dos principais recursos é a gente poder pensar para significar, compreender tudo isso que está acontecendo. Então, a live passada foi assim mais um sentido mais generalista de pontuar o acontecimento em si e a partir daí eu e o Renato Mesan conversamos, né, pensamos alguns aspectos e começamos a falar sobre eles. E hoje nós vamos falar, desculpa, da falta de diálogo na quarentena, o que é um contrassenso, né? As pessoas estão mais próximas, as famílias dentro de suas casas, mais próximas fisicamente, no entanto, elas estão conversando pouco. Então nós vamos falar sobre isso. Estou esperando o Carlos Neumann entrar, deve estar chegando por aqui. Eu coloquei um vídeo no IGTV pedindo para vocês sugerirem temas para as próximas lives, porque, né, apesar de ser um diálogo, é um diálogo compartilhado. É que para todos se possam beneficiar com isso e eu e os convidados também nos beneficiamos com a presença de vocês, com as perguntas, com os comentários e tudo mais. Opa, agora sim. Agora foi. Agora foi, bem-vindo. Obrigado, Ana. Muito obrigado pelo seu convite, um prazer. Eu que agradeço a sua disponibilidade de bater um papo conosco, né, num momento tão importante como esse que a gente está vivendo. Sim, Bom, sim, com certeza. eu gostaria de começar te apresentando, né, para os nossos participantes. Então, o Uhum. Carlos Neumann é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, é psiquiatra, trabalha em alguns hospitais, entre estes o Hospital Emílio Ribas, que é uma referência em infectologia. Qualquer coisa Sim. você me corrige, tá, Carlos? E Tá, lá tá. inclusive, é um centro de referência no tratamento de pacientes da Covid, né? Então, você Sim. está vivendo isso bem mais próximo do que muitos de nós aqui. Ana, o hospital, eu estou no hospital desde 96, Uhum, então eu venho com o hospital há bastante tempo, né? Eu já tenho nos meus ambulatórios pacientes que vieram dos surtos de meningite e principalmente pacientes com HIV. uhum. Nesse momento, eu não estou atendendo diretamente os pacientes com COVID, em Sim, função de eu estar na faixa etária de risco. Eu estou proibido de ver os pacientes assim diretamente,
Se bem que outro dia ocorreu que uma paciente minha tinha internado por Covid e ela apareceu em surto no ambulatório, eu tive que me virar para atendê-la. Mas o atendimento direto dos pacientes está com os colegas que são mais novos e que não tem o risco que eu corro. Eu acredito que eu vou. A gente na área de saúde mental, a gente sempre é um profissional de segundo momento, né? Então eu acho que principalmente mesmo pelas complicações em sistema nervoso central que a gente sabe que a Covid está trazendo, devem vir, depois do encerramento da pandemia, aqueles pacientes que vão necessitar o Sim, prazo vão aí necessitar de atendimento, né? Porque essa experiência vai trazer repercussões aí de longa duração ou média duração. sim, a gente ainda não sabe muito bem o que vai levar no passar do tempo, o que vai acontecer, né? Sim. Mas é claro, a gente sabe, muita gente já está muito traumatizada pelos efeitos da doença, o impacto nas famílias e a própria doença em si, o que ela vai trazer de problema, eventualmente, que cronifique e que vai caber uma evolução por parte da gente. Como diz um colega, é uma doença que a gente está fazendo uma reality dela, né? Você está vivendo ao vivo. Normalmente a gente que é médico estuda as doenças, né? E vai depois conferir nos pacientes, né? Vai, através do contato, aquelas coordenadas que a gente teve através dos anos de estudo na faculdade e depois na residência, nos servem de bússola, mas eventualmente cada paciente é um paciente e a gente vai ter que aprender com eles. A gente, em medicina, acho que medicina e a psicanálise, elas se cruzam a partir daí, porque cada paciente é único e cada paciente traz contextos, circunstâncias que a gente tem que parar para escutar, né? E acho que aí vai principalmente uma bússola aqui também do nosso diálogo, não é que o fato de que o que caracteriza a nossa clínica é que a gente tem que ter sempre uma disciplina em procurar parar e se dirigir a olhar o outro que é diferente da gente e que muitas vezes tá fora da área de pressupostos que a gente tem. Os pacientes são, de alguma maneira, nossos mestres na medida que eles nos indicam caminhos para os quais a gente não tinha ainda um vislumbre. Então, a gente tem que abrir bem os nossos sentidos e acolher. E eu acho que, em se tratando de diálogo, isso que é o mais importante, né? É a gente olhar qual é a necessidade do outro. Quem é esse que está na nossa frente? O que é que ele está falando? O que ele precisa? Né? A gente tomar cuidado para a gente não já despejar aquelas coisas que a gente tem por experiência ou por sabido, antes de estar muito correto, muito certo, ter muito sentido naquilo ser uma contribuição para a pessoa que está ali conosco. Então, Sim. isso vale para a nossa clínica e isso vale para a perspectiva do diálogo que a gente tá conversando aqui, que o diálogo é uma coisa que está nas palavras, mas está nos gestos também, né? Sim, muito interessante, né? Porque você traz também aí, nos lembra que a gente está fazendo história, né? O que está Sim, acontecendo agora vai ficar como um marco na história da humanidade, infelizmente, por uma questão muito negativa, né? Que é a doença, a morte e tudo isso. E como você marcou muito bem colocado, né? Você falou da clínica, tanto do psiquiatra, do psicanalista, de se abrir para o novo, porque vem algo inédito nessa fala, mas sim, também no dia a dia, né? As famílias, os amigos, enfim, as relações sociais. sim, sim. As relações, elas dependem muito disso, né? Eu acho que nesse momento
em que a gente está mais tempo em casa, né? Para quem está vivendo isso como uma experiência de estreitar os vínculos, aproveitar que tem mais tempo junto com as pessoas amadas, para quem vive um ambiente de amor, de entendimento, é uma oportunidade, por outro lado, muito interessante. Mas o que, infelizmente, muitas vezes a gente observa é que muitas famílias, de uma certa maneira, elas se estruturam de modo a que as pessoas estejam muito tempo ausente de casa. Por exemplo, que Sim. os pais não são esperados de estar em casa tanto tempo, mesmo muitas vezes as mães. Então, isso, se a gente tem uma dinâmica prévia em que havia já presente muita dificuldade, nessa hora essa dificuldade vai se intensificar. Né? E a Exato, gente tem relatos. dificuldade de relacionamento, de contato, de entendimento. Isso mesmo, isso mesmo. É. Porque há casais, por exemplo, que têm um vínculo muito instável, e às vezes eu costumo dizer que qualquer relação, qualquer uma, a medida da relação é a distância que ela precisa, né? Tem relacionamentos que cursam bem, porque há um certo afastamento, né? A perspectiva da intimidade, né? Muitas vezes não é uma coisa para a qual as pessoas estão realmente abertas e desejando, mesmo pessoas que se relacionam, né? Então existe um positivo que é a afinidade, mas existe vamos dizer, uma proporção, muitas vezes, em que as pessoas querem manter os seus próprios projetos, a sua vida independentemente, e a companhia mais intensa é uma coisa que é vista como estorvo por conta disso, né? Uhum, uhum. Então, esse é um dos desafios que eu acredito que estão colocados hoje, né? Sim, mas tem uma diferença, né? Tem aquela intimidade que é de compartilhar, mas que cada um preserva algo ali que é único e bem particular, no entanto, Uhum. compartilha uma série de questões e tem uma dificuldade maior para qualquer aproximação, porque o encontrar com o outro é também encontrar com si mesmo, né? Com si, a pessoa vai ter que olhar para questões dela própria. E aí pode ter um estranhamento. É, sem dúvida. É da mesma maneira que o Winnicott dizia que alguns pacientes trazem para a gente campos de experiência que se a gente pudesse escolher, a gente não escolheria passar por ali, não Uhum, é? O uhum. relacionamento com pessoas que a gente tem proximidade, nos mais diferentes vínculos, muitas vezes trazem, os relacionamentos trazem para a gente perspectivas que a gente não imaginou, não desejou necessariamente ir por aquele caminho. E você precisa pegar aquele caminho, porque a pessoa está te indicando aquilo. Você tem que acompanhá-la, não é? Então, esse é um ponto, né? Mas tá correto isso que você tá dizendo. Eu acho que isso são coisas, digamos que, como diz o Winnicott, a gente desejaria Uhum. varrer para o canto, mas elas Sim. são colocadas na nossa frente. E aí? É, e elas gritam, né? E Grita. fugir, a tentativa de não olhar para isso que está dentro de cada um traz um Uhum. desassossego maior pela fuga do que pelo enfrentamento. Sim, exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente vive uma realidade, né, que a sociedade, vamos dizer, uma sociedade principalmente de consumo, estimula as pessoas a se voltarem muito mais para os aspectos narcísicos, é minha carreira, é isso e aquilo, e vão se esquecendo de que Uhum. tem outros que estão ali do nosso lado e efetivamente para a gente realizar as coisas que são mais importantes na vida, a gente Sim, precisa de parceria, né? A sim, gente até precisa, diga.
Não, até porque a solidão traz muita dor, né? É. Então eu acho que ajuda muito a gente pensar isso que está acontecendo. Eu é, tenho lido muitos autores russos. Eu, para quem se dispuser, eu indico Guerra e Paz, é um livro maravilhoso também. E eu acho que a gente está num momento de ler livros também sobre história, né? Porque hoje as pessoas estão falando muito que, olha, agora vai ser tudo novo, agora a gente compreendeu, a gente vai viver de uma outra maneira, e não é verdade, eu não sou assim tão otimista. No século XX houve duas guerras mundiais, houve muitos genocídios, né? Uhum. Nem por isso a humanidade passou a viver de uma maneira mais construtiva. Nós estamos num momento que está havendo um esforço grande de união, não é? Uhum. Mas assim que a dor alivia, há esquecimento, Rápido, né? infelizmente, Há, né? exatamente. Nós estamos num momento que está havendo um esforço grande de união, não é? Uhum. Mas assim que a dor alivia, há esquecimento, Rápido, né? infelizmente, Há, né? exatamente. Agora, você falou de filme, eu acho que é difícil pensar, mas eu acho que uma coisa que você trouxe, que eu acho que Uhum. traz uma coisa útil, que acho que está presente, né, sobretudo quando você está relativamente, ou pensa-se que você está relativamente bem, quando você tem uma certa capacidade de, além de ter a sua curiosidade viva, você ter um certo senso de humor, Uhum. né? Que é maravilhoso. Então eu acho que, por exemplo, hoje eu estava pensando, se você me fizesse essa pergunta, provavelmente eu indicaria algum filme do Woody Allen, porque eu acho que ele consegue pensar coisas assim que são da Uhum. alma humana, mas com muito humor, com muita leveza, Uhum. né? Sim, sim, muito interessante. Bom, você falou, né, aqui dessa que não acredita muito numa, pelo menos numa mudança em grande escala, né? Eu acredito muito nas pessoas, no que as pessoas têm de potencial, nas crianças, acredito demasiado. Mas Uhum. é isso, enquanto grupo humano, eu Sim, acho que a gente está muito, muito aquém. uhum. O Mezan, o Renato Mezan teve aqui sábado passado e ele também falou a mesma coisa, né? Que Eu vi e eu infelizmente uma concordo. mudança assim para ser visível, ele não acredita, porque infelizmente as pessoas mudam quando dói no bolso, né? Por O dói na alma, né? Quando dói na alma, quando a pessoa está muito dolorida, ela pede ajuda, ela pede tal. Assim que às vezes a dor passa, né? Uhum. Sim. Você me perguntou, eu acho que isso a gente vê muito na clínica, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm muito dolorosas, muito doloridas, assim que elas têm um certo alívio, elas vão embora, Não né? querem Então, permanecer para fazer o restante do trabalho, né? exatamente, Que exato. é tão importante. O Freud fala isso, né, num dos textos dele, que ele diz que não. Claro que ele não falou com essas palavras, mas era assim: não dá para se empolgar com uma melhora e dar alta ao paciente. Você tem que trabalhar na totalidade, né, o conteúdo traumático, reprimido, para que de fato ela se liberte, em definitivo, dos seus sintomas, né? Sim, sim. Mas de fato é comum, as pessoas se empolgam, falam, não, eu já estou bem, acho que eu não estou precisando. É que a nossa existência, ela envolve muita profundidade, né? Uhum. Eu acho que sim, né? Eu acho que o que é mais precioso na nossa existência é o estar com o outro, é ter essa experiência de compartilhamento. Isso é o mais importante, Tá. né? Nós Quando tudo. estamos nos aproximando do final, ainda temos uns 5 minutinhos por aí. Você, no começo da sua fala, né, você trouxe
do seu trabalho no hospital, e a gente também falando por telefone, você contou dos seus Sim, colegas que começam a adoecer, né? A ser sim, atingido pela Covid. E sim, desse sofrimento, porque no final, na mídia, termina aparecendo mais a discussão em torno de fazer ou não o isolamento social. No entanto, tem uhum, algo maior, que são as pessoas que estão morrendo, são sim, aquelas outras que sobrevivem, mas com sequelas muito extensas que a gente não sabe ainda a extensão disso tudo. E se sim, você puder voltar para conversar sobre isso, né, desse claro. perigo Dizer. real que está atingindo, e que seria algo, uma conversa um pouco em torno de cuidar do cuidador também, né? Também, uma coisa que aconteceu nesse período, por exemplo, eu vou no hospital e pela minha faixa etária, eu falei, eu estou proibido de atender pacientes com Covid. Mas Uhum, eu tenho sido procurado por muitos colegas, por uhum, funcionários do hospital, uhum, né? Eu acho que são pessoas que carregam o hospital nas costas. Eu digo para você, uhum, especialmente os auxiliares de enfermagem. Eu acho que essas pessoas elas têm uma importância inestimável e muitas vezes elas não são valorizadas. Ou talvez elas estão sendo valorizadas nesse momento que está se entendendo que elas são tão importantes. sim, Mas um hospital, ele vive do esforço dessas pessoas uhum, e outras pessoas também que estão lá dentro do hospital. Eu posso dizer que eu trabalho em dois hospitais que eu gosto muito de trabalhar e, uhum, e tem pessoas ali que eu posso dizer para você são minhas mestras, meus mestres e sim, professores, professoras. uhum, São pessoas com quem eu aprendo muito e que me ajudam muito. Então, acho que também, acho que isso que eu queria deixar também para a gente. A gente tem que, de alguma maneira, entender quando há um chamado social que a gente tem que procurar se engajar e fazer alguma coisa eh, em parceria, né? Eu acho que a gente tem que procurar esse trabalho também. Que é o que você está fazendo aqui, quando você estimula essas lives, que é para discutir coisas, que é para a gente sair do âmbito apenas do nosso consultório. Não é apenas, nosso consultório é um lugar sagrado, né? sim, sim, Lugar sagrado, muito, lugar sagrado, onde as pessoas tratam de coisas tão importantes e que sim, a gente aprende tanto, tanto e tanto, mais talvez do que qualquer outra profissão a gente aprende demasiadamente. sim, Então, além do espaço sagrado no nosso consultório, a gente também está, de alguma maneira, uhum, ligado, pensando um pouco também na história dos homens, nesse momento todo que a gente está vivendo. E vamos lembrar que os psicanalistas eles se preocuparam muito com isso, né? O Winnicott se preocupou uhum. em ir aos hospitais e atender e dar sua contribuição na pediatria. O Bion foi à guerra Inclusive, e o Carlos, Freud escreveu sobre a guerra, né? Então, é. Inclusive, o Winnicott, ele tinha um programa de rádio que ele falava para a população em geral da Inglaterra, né? exatamente, que o Winnicott nunca recusou um convite para falar, jamais. Sempre ele Uhum. dizia que era uma missão, era uma É, coisa importante, sagrada. Então, acho que isso é válido. eu posso ser injusta agora, porque eu não lembro se é o Daniel Kuperman, eu não tenho certeza, acho que sim, que ele fala que a psicanálise é algo demasiadamente importante para ficar guardada somente com os psicanalistas, né? Sem dúvida, sem dúvida. A Até gente. porque há analistas que não são senso estrito, né? São lato sensu, como os Uhum. artistas e tantos outros, né? Que exercendo a sua profissão, sem que eles saibam, eles são psicanalistas também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É isso. É Então, isso. eu gostaria já de deixar e reiterar o convite para a gente agora falar sobre um outro aspecto, né? Sim, Um será um outro prazer. desdobramento do isolamento social, porque Sim, a extensão, enfim, são muitos temas e que recaem no nosso campo, né? sim, E eu acho sim. importante a gente poder ventilar, conversar, pensar sobre isso. Sim. Então, muito obrigada, foi um prazer Obrigado. imenso.
Eu vou salvar aqui a live, depois eu vou tentar disponibilizar, que as pessoas sempre pedem, algumas não conseguem estar aqui é, durante, né, ao vivo. Deixa eu Uhum, só ver aqui, pronto, deixa eu voltar aos comentários, só para nos despedirmos de quem tá nos bom. acompanha aqui. Ok. E agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de vir aqui falar, compartilhar o seu conhecimento aí, que é imenso, né? Imagina, eu agradeço muito a oportunidade. Muito gostoso. Olha aqui, ó, estão agradecendo também, que live incrível, muito obrigada. Que bom, né? Se a gente pode contribuir de alguma forma, em alguma medida. Fico feliz. Muito obrigada. Um Obrigado, abraço, amigo. Carlos. Obrigado, um abração. Tchau. Beijo para Tchau. todos. Tchau. Eu queria que você falasse, Carlos, um pouco o que você tem visto na sua clínica, né? O que essa falta de diálogo, o que a falta de interação e de intimidade provoca nas pessoas. Então, eu acho que as pessoas frequentemente elas nos procuram porque elas estão muito sofridas, mas Uhum, muito sofridas. sim. Isso exige da gente também uma certa contenção, porque, evidentemente, muitas vezes não dá para conversar de imediato com as pessoas Uhum, sobre as questões que são relevantes se a gente não conseguir lidar muitas vezes com uma fragilidade que as pessoas nos trazem. Então, acho que a gente tem que ter um uhum, acolhimento para com isso, para uhum, depois se estabelecer de fato um vínculo, né, em que a pessoa sentir que ela não está sendo ameaçada naquele narcisismo dela, que é um narcisismo através do qual ela se defende, sim. ela começa a entender aquele vínculo que ela tem como um vínculo que ela pode, através daquela intimidade que ela tem com você, ela vai poder tratar de coisas que ela nunca tratou, nunca conversou com ninguém, mas Sim. ela tem que sentir essa, essa vontade, ela tem que ter esse grau de sentido, de sentimento, aí as coisas progridem. Mas, de fato, eu acho que é isso. As pessoas estão muito dentro desse plano narcísico, que a gente tem que entender, né? Tem narcisismo de vida, narcisismo de morte, né? Tem um narcisismo que é um narcisismo que resiste, é um Uhum, narcisismo destrutivo. Olha como eu sou bom, você só me admire, pronto. Né? E existe um narcisismo de vida. Olha, por amor de Deus, olha, eu sou assim, olha, eu estou desse jeito. Você me entende? Olha, bom, então aí uhum, você tem, vamos dizer, perceber que aquela pessoa está fragilizada, ela está pedindo uma ajuda uhum. estruturalmente e a gente tem que ir encontrando junto com ela o, o, os instrumentos, né, para fazer isso. Tá. Muitas pessoas que estão aqui conosco agora são da nossa Uhum. área, né? Sim, Outros tantos não são interessados pela psicanálise. exatamente. Por isso que eu estou tentando conversar de uma maneira mais simples possível, Sim, que é para conseguir tocar e despertar em ambos um senso de acompanhar a gente. Mas sim. fala. Então, assim, eu queria que nos permitíssemos fazer uma coisa que não é tão comum, mas eu acho que o momento exige, né? Sim. Levando esse diálogo para as relações familiares, as amizades, como se materializa essa escuta, né? Como as pessoas conseguem entender que elas estão ajudando aquele amigo que veio pedir socorro. Eu acho que os amigos, eles têm sempre uma sensibilidade através da experiência que tem com a gente e a gente com eles, de que Uhum, há essa confiança. Eu acho que a questão, justamente, é a gente trazer uma coisa que está para além do que a gente já sabe, uhum, né? Ou consentir
que o amigo trate com a gente coisas, vamos dizer assim, talvez que ele nunca tenha falado, né? Ele se abre. É muito importante a gente poder ouvir sem fazer nenhum julgamento moral. Isso é importantíssimo. O que, aliás, é uma regra da clínica psicanalítica, né? A regra de ouro. Exatamente. Exatamente. Sim. E eu acho que também é uma regra, vamos dizer, vamos pensar que a psicanálise é um humanismo. Eu acho que é Sim. uma coisa que vem do humanismo, que está presente nas várias áreas da humanidade, das ciências humanas, né? Que é essa questão está na antropologia, por exemplo, que o antropólogo vai lá numa outra sociedade e ele não pode ir com o senso que ele tem da sociedade na qual ele foi criado. Ele tem que ir lá entender quais são as regras, quais são os comportamentos, como é que as pessoas se relacionam dentro de um outro contexto. Só assim que ele pode descrever com originalidade as coisas, né? Então, Sim. eu acho que isso está presente em todas as áreas. Vamos lembrar que a área da gente, a área psi, né, ela é uma área interessante porque ela é uma área de fronteira da saúde e a área de humanidades. E quem trabalha com pessoas, de alguma maneira, tem que ter uma formação voltada à área, à área técnica do que estudou, seja fisiologia, seja o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim, todos, Uhum. mas a gente tem que ter uma visão também para que a gente está num contexto de humanidade, né? De ciências. A gente está numa área mista em que a gente está na área de saúde e está na área de humanidade. Sim. Aliás, é a junção dessas duas áreas que dá a totalidade, né? A integração, como o Winnicott fala, né? Do Sim, corpo com o psiquismo. A sim, unidade. eu acho que é isso. É interessantíssimo você lembrar do Winnicott nesse momento, porque o Winnicott trata muito de como é que é a estruturação do self, né, Uhum. do psiquismo. E ele coloca que, vamos dizer, a pessoa está, de alguma maneira, estruturada, relativamente estruturada, na medida em que ela se torna um ser cultural, em que ela tem entrada na cultura. A entrada na cultura é o alimento para a alma, né? Uhum. Para esse self, para ele se desenvolver. Mais um ente, mais um ser aí Uhum. ligado a esse movimento total aí de. Sim, eu costumo brincar nas minhas aulas, né, de complexo de Édipo, que eu falo que essa entrada na cultura, a constituição do superego, ela é a salvação da humanidade, né? Sim, Não só daquele sujeito que está vivendo o complexo de Édipo, mas da humanidade, que consegue refrear os seus instintos mais primitivos e assim ter uma direção, né? sim, Dá sim, começa a dar um sentido maior. sim. Tanto é comum, por exemplo, quem teve aula comigo vai lembrar que eu às vezes falo mais de cinema do que de teoria nas minhas aulas, por exemplo, né? Uhum. É, e eu, quando uma pessoa me pede, olha, me fala de um livro, às vezes eu indico um filme para a pessoa ir assistir. Porque eu acho que tem essa coisa muito forte, que a arte, principalmente, né? Sim, Ela também faz isso com a gente. Ela joga a uhum. gente, o senso de observação da gente, num contexto novo. Obriga a gente a refletir ou pensar uma coisa que a gente não pensaria com os próprios recursos.
né? Sim, e fala de um jeito, de algo profundo, de um jeito tão despretensioso. Eu lembro que no meu TCC, na especialização lá em psicanálise, o meu orientador foi o Pascoal de Siero Filho, Uhum. hoje falecido, né? E eu falava sobre narcisismo e coloquei um trechinho da música do Caetano Veloso, que ele diz: Narciso acha feio que não é espelho. Eu lembro do Pascoal, como é que pode uma sensibilidade dele falar disso tão bonito, de um jeito que nós psicanalistas não conseguimos falar, né? É, exatamente. Então, acho que a gente tem que ter ter essa curiosidade mantida, né? Porque eu acho que é isso que faz com que a gente possa, vamos dizer assim, não ficar se recriminando, ou sofrendo, ou vivendo uma coisa fora do que a gente está tendo. A gente tem a curiosidade de olhar para o que está ocorrendo, o que está acontecendo hoje, e sempre, mas hoje especialmente, como um Uhum. novo, como um desconhecido, como um desafio, e Sim. fora do nosso espelho, você pegando o que você está falando aí. Né? Uhum. Eu acho que há pessoas que gostam mais da solidão do que outras, né? Uhum. Então, pessoas que o contexto de isolamento não os aborrece tanto, né? Mas há pessoas que não estão, talvez, muito preparadas para lidar com essa questão do isolamento, que é o que a gente está muitas vezes vendo, que enquanto é novidade, vamos em frente. Mas aquela novidade não muda. A gente tem que continuar dentro de casa, a gente tem que continuar com restrições. Nós não sabemos o que vai acontecer, né? Porque essa é uma outra coisa que a gente veio a conversar, né? Uhum. Porque Sim. há um psicanalista mais contemporâneo, Wilfred Bion, que fala muito que a psicanálise está olhando o tempo inteiro para o desconhecido. E, às vezes, mesmo alguns psicanalistas tomam isso como uma espécie de misticismo, né? Que parece uma coisa meio do outro mundo, né? A gente tem a ciência, e como é que você está falando toda hora de desconhecido? Mas eu acho que essa pandemia e tudo que ela trouxe e ela tem trazido, ela está apontando, ela Uhum. joga muito claramente para a gente a questão de que nós sabemos pouco. A gente tem o que a gente sabe, se a gente pode usar, mas muitas vezes a gente sabe muito pouco. Por isso, essa questão de olhar o desconhecido como uma oportunidade de aprendizado, de construção de um outro tipo de experiência, e um outro tipo de conhecimento. Sim, e envolve inclusive a prática psicanalítica dos psicólogos como um todo. Alguns, né, se permitem com certa tranquilidade ou até muita tranquilidade o atendimento virtual. Outros tantos também estão enfrentando dificuldade para trabalhar nesse novo cenário. É verdade. Eu acho que todos nós, né, a gente está num campo em que estar junto com a pessoa é Uhum, uma coisa tão importante. A gente, num diálogo assim tão próximo, direto, muitas coisas aparecem. A gente está tendo que lidar com o fato de que a gente tem que ter uma abstinência em relação a isso e a gente tem que aceitar essas novas mídias, essas outras circunstâncias, que é o único meio possível, muitas vezes, de uhum. você poder fazer alguma coisa. Agora, por outro lado, a gente está se envolvendo em coisas como agora o que está acontecendo aqui entre a gente, que é uma coisa que a gente, há meses atrás, nem imaginaria que isso fosse acontecer, na verdade. Exato. Eu sempre dizia para os meus pacientes de consultório que eu poderia, às vezes, atender telefonicamente um paciente que estava fora ou por videochamada, porque eu já tinha conversado com aquela pessoa, já tinha uma história com ela, isso era um Uhum, facilitador. Mas agora, durante a pandemia, muitas pessoas me procuraram, acho que como todos os profissionais, com uhum, uma necessidade muito grande de ter o contato, e as pessoas não tinham condição de vir, por os mais diversos uhum, motivos, uhum. né? E aí a gente tem que enfrentar, ficar diante desse novo, né? Que é esse tipo de contato como o que a gente está fazendo agora, Sim. né?
Então, mas aí tem um aspecto positivo que você ressaltou, é que tem muita gente procurando a ajuda, né? Sim, Ah, e isso é muito sim, bom, quer dizer, tem gente querendo falar, querendo ser ouvido. Isso a é. gente pode fazer na clínica, mas os amigos, os familiares, é uma outra escuta, claro, né? É diferente, é Uhum. uma escuta diferente, mas essa aproximação entre as famílias que tem causado um mal-estar grande, principalmente quem tem filhos pequenos, adolescentes, que não estão muito sabendo como lidar com essas pessoas em casa. Sim, eu acho que existe uma coisa que tem esse âmbito que você está colocando, e é uma coisa que é um fenômeno que a gente está vivendo também da sociedade, que Uhum, assim que eu acho que a psicanálise tem muito a contribuir, que são esses dois aspectos que estão sempre presentes na gente. A gente tem uma vida consciente em que a gente usa os sentidos, a observação, a visão, a audição, uhum. os outros todos os sentidos, mas isso que tem a ver com a nossa consciência, o fato de a gente estar consciente do que a gente Aquilo que está eu sei observando. sobre mim. Isso, isso. Agora, imaginaria que isso fosse acontecer, na verdade. Exato. Eu, eu, eu sempre dizia para os meus pacientes de consultório que eu poderia, às vezes, atender telefonicamente um paciente que estava fora ou por videochamada, porque eu já tinha conversado com aquela pessoa, já tinha uma história com ela, isso Uhum, era um facilitador. Mas agora, durante a pandemia, muitas pessoas me procuraram, acho que como todos os profissionais, com uhum, uma necessidade muito grande de ter o contato, e as pessoas não tinham condição de vir, por os mais diversos uhum, motivos, uhum. né? E aí a gente tem que enfrentar, ficar diante desse novo, né? Que é esse tipo de contato como o que a gente está fazendo agora, Sim. né? Então, mas aí tem um aspecto positivo que você ressaltou, é que tem muita gente procurando a ajuda, né? Sim, Ah, e isso é muito sim, bom, quer dizer, tem gente querendo falar, querendo ser ouvido. Isso a é. gente pode fazer na clínica, mas os amigos, os familiares, é uma outra escuta, claro, né? É diferente, é uma Uhum. escuta diferente, mas essa aproximação entre as famílias que tem causado um mal-estar grande, principalmente quem tem filhos pequenos, adolescentes, que não estão muito sabendo como lidar com essas pessoas em casa. Sim, eu acho que existe uma coisa que tem esse âmbito que você está colocando, e é uma coisa que é um fenômeno que a gente está vivendo também da sociedade, que Uhum, assim que eu acho que a psicanálise tem muito a contribuir, que são esses dois aspectos que estão sempre presentes na gente. A gente tem uma vida consciente em que a gente usa os sentidos, a observação, a visão, a audição, uhum. os outros todos os sentidos, mas isso que tem a ver com a nossa consciência, o fato de a gente estar consciente do que a gente Aquilo que está eu sei observando. sobre mim. Isso, isso. Agora, de outro canto, mesmo a gente falando, a gente no dia a dia, a Uhum, mente da gente está o tempo inteiro trabalhando. E o sim. processo de Inclusive quando a trabalho da gente nossa... dorme, né? Oi? Mesmo Inclusive quando a quando gente estamos dormindo. dorme. É. E é como se tivesse, como dizia o Freud, dois tipos de pensamento. Um pensamento voltado para a exterioridade, que tem a ver com a consciência, e um Uhum, outro pensamento voltado para a interioridade, que tem a ver com aquilo que a gente não tem controle. Se convencionou chamar do inconsciente, aquelas coisas que vão se produzindo na nossa mente. E a questão que o contato humano ele aflora, né? Faz uhum. com que aflore isso que a gente não tem controle, muitas vezes de uma maneira vertiginosa e até desastrosa, como a gente costuma ver nessas polarizações, nos grupos que começam com grande facilidade a ter discussão, da mesma maneira que as pessoas que se conhecem no dia a dia com grande facilidade começam a discutir, perdem o controle, né? Então acho que isso tem a ver com a nossa humanidade
e com aspectos que estão, vamos dizer, além do nosso controle imediato e consciente. E a única maneira de lidar com isso é compartilhar, é a gente conseguir estabelecer um diálogo genuíno com o Uhum. outro. Sim, Não é outra maneira. sim, Principalmente admitir quando a gente falha, que é importante a gente reconhecer que a gente falha, porque esse é um fato, não é? Nós não temos que sim, ficar sustentando a idealização de nós mesmos, ou a idealização que o outro faça da gente. A gente sim, tem que reconhecer a nossa falha e aí procurar fazer alguma coisa com esse desastre, que é esse desentendimento que ocorre. sim, Eu acredito realmente que a gente possa fazer sempre alguma coisa. Se a gente tem um vínculo, tem um vínculo mais para o lado do amoroso, do amor, da amorosidade, do respeito, e a uhum, gente consegue, então, estabelecer isso. Mas é sim. difícil. É difícil, eu entendo que principalmente porque a sociedade atual ela está muito voltada para fora, como diz o Bauman, né, para as relações líquidas, para o externo, para Sim, aquilo que sim. você não, que escorre pelos seus dedos. Então, que você não para Uhum. muito para pensar, para refletir, para se envolver, não está disponível tanto para troca e também para repensar seu comportamento, como você disse, reconhecer os seus erros. A idealização que o outro faça da gente, a gente Sim, tem que reconhecer a nossa falha e aí procurar fazer alguma coisa com esse desastre, que é esse desentendimento que ocorre. sim, Eu acredito realmente que a gente possa fazer sempre alguma coisa. Se a gente tem um vínculo, tem um vínculo mais para o lado do amoroso, do amor, da amorosidade, do respeito, e a uhum, gente consegue, então, estabelecer isso. Mas é sim. difícil. É difícil, eu entendo que principalmente porque a sociedade atual ela está muito voltada para fora, como diz o Bauman, né, para as relações líquidas, para o externo, para Sim, aquilo que sim. você não, que escorre pelos seus dedos. Então que você não para Uhum. muito para pensar, para refletir, para se envolver, não está disponível tanto para troca e também para repensar seu comportamento, como você disse, reconhecer os seus erros. Responder alguma Esse entendimento que fica tão difícil às vezes, né? coisa. Acho que se justifica um pouco pelas características que predominam hoje na sociedade, Uhum. das relações líquidas, como o Bauman coloca, que, no Sim, meu ver, está muito sustentado por traços narcísicos, né? sim, sim. Onde a pessoa se relaciona com o outro desde que ele assegure o seu narcisismo. Olha como eu sou Uhum. bacana, como eu sou legal, eu tenho razão, eu sei de tudo. Quando a fragilidade começa a aparecer, né, a Uhum. tendência é fugir dessa relação, porque essa relação faz a pessoa olhar para aquilo que é difícil ser visto nela. Sim, eu acho que se a gente utiliza, voltou? Opa, Se a gente utiliza voltou. a nossa memória como uma coisa obstrutiva, quer dizer, o nosso desejo, a nossa memória, como uma coisa que tem que ser imposta, então vira um entrechoque de sistemas, né? E como dizer, a questão é, o outro propõe uma dificuldade, propõe às vezes uma área em nós mesmos que está obscurecida. Então a gente tem que perseguir isso, a gente tem que, vamos dizer, se calar para se entender de alguma maneira. Eu estava lembrando de uma música que fala: a gente se olha, se toca e se fala, né? E se cala e se desentende no momento em que fala. Então a gente tem que buscar, às vezes, essa coisa do recolhimento para escutar a fala do outro e principalmente entender, e se está relacionado com a gente, o mal-estar do outro. Né? Uhum. Esse mal-estar que a gente mesmo não entende. Né? Acho que a gente tem que ter uma clareza e ter uma calma
né? Uma Uhum. tranquilidade para olhar para esse aspecto da turbulência que está ali, que causa na gente, que o outro está dizendo que não está sentindo o que a gente está vendo. Então a gente tem que tentar acompanhar para poder, de fato, através desse gesto, depois conseguir um acordo com as palavras, né? Sim. Se não, porque se você não escuta o outro, o diálogo não foi estabelecido, né? Quando as pessoas não se escutam. Exatamente. Então, acho que é essa coisa que a gente está fazendo aqui. A gente está tocando bola um para o outro, né? Uhum. Não adianta nada uma pessoa chegar e começar a mostrar a erudição dela, que ela estudou, o que ela sabe, o que ela é expert nisso, se isso Uhum. não suscetibiliza a essa troca, né? Eu Uhum. sempre lembro que um analista me disse, por exemplo, que a psicanálise, se ela não serve para a vida, ela não serve para nada, né? Sem Então, dúvida. acho que a erudição e a coisa, o próprio conhecimento, se Uhum. ele não é, vamos dizer, utilizado desta maneira viva, ele não serve para muita coisa. Pelo Exato. menos no que tange a realidade psíquica, né? No que a Uhum. gente está preocupado aqui.